Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina Filosofia da Educação. Eu sou a professora Ana Bolena e eu espero que vocês tenham bom êxito nessa disciplina. Então, para isso, vocês vão precisar de bons estudos, dedicação, né? Estabelecer um tempinho aí para estudar, para responder os exercícios, participar dos fóruns e também participar de forma atuante aí nas aulas presenciais, tá bom? Não esquecendo do trabalho avaliativo, ok? Então, bons estudos e sucesso. Então, vamos dar início. Então, de imediato a nossa agenda vai ser na seção 1, o conhecimento filosófico, natureza e características. Na seção 2, a filosofia da educação, olhar reflexivo sobre o objeto educacional. Na seção 3, tendências atuais da filosofia da educação. Então, qual o objetivo do primeiro capítulo? É caracterizar a filosofia enquanto forma pensamento de encarar a realidade, para em seguida passar a filosofia da educação enquanto forma pensamento de reflexão do objeto educativo, procurando determinar as tendências contemporâneas ou atuais, né? Então, ao iniciarmos, nós vamos perceber aí a escultura de Auguste Rodin, né? Então, aqui mostra um homem com um grande problema a ser resolvido, um grande questionamento, né, nessa escultura. Então, aqui na seção 1 nós vamos observar que vai falar sobre o conhecimento filosófico, natureza e características. E nós começamos indagando: o que é a filosofia? Que tipo de conhecimento é esse? Para que serve a filosofia? E no nosso caso em específico, a filosofia da educação? Então, de início, o que podemos afirmar é que esse exercício ele teve início com o questionamento. Então, a filosofia começou com o questionamento, assim como mostra aí essa escultura de Rodin. Então, essa é uma característica essencial para a filosofia, né? Que é o questionamento. Então, o questionamento em Sócrates ficou conhecido como maiêutica, que nós vamos ver o que significa maiêutica logo mais à frente. Em Platão, denominou-se de dialética, em Santo Agostinho, meditação, em Descartes, dúvida metódica ou sistemática. Já nos chamados pós-modernos, nós ouvimos falar em inquietação. Mas questionar é apenas a primeira característica dessa forma de conhecimento. Então, nós podemos dizer que o homem é um eterno filósofo. Por quê? Porque ele está sempre fazendo questionamentos à sua volta, né? Está sempre questionando. Então, para Demerval Saviani, a reflexão filosófica ela tem como característica uma postura radical. Então, por quê? O que isso significa? Por que a reflexão filosófica ela tem uma postura radical? Então, ela tem essa postura porque ela faz uma reflexão que busca as raízes da questão, busca as bases, o fundamento da questão. Ela se aprofunda. Então, a reflexão filosófica ela se aprofunda nos seus estudos, nas suas pesquisas. Então, por isso, portanto, a filosofia ela é radical, por explicitar os fundamentos do pensar e agir. Então, ela busca todo o estudo. Por isso, ao questionarmos os fundamentos da educação, nós podemos dizer aí que já estamos fazendo filosofia da educação. Outra característica da filosofia é que ela também é rigorosa. Então, nesse sentido, o que é ser rigoroso? É ir ao limite do pensamento, é ir às últimas consequências de sua formulação. Então, a filosofia ela não faz especulações, ela busca, né, se aprofundar. Então, ela é contrária ao senso comum, né, porque o filósofo ele não apenas afirma coisas ou invoca a tradição, como faz o senso comum, né? Então, os costumes ou a fé. O senso comum invoca os costumes, a tradição, a fé, mas o filósofo não. Na filosofia, ela é rigorosa porque ela precisa justificar logicamente os seus argumentos por meio de uma linguagem rigorosa para definir aí os seus conceitos
e erigir, levantar seus fundamentos. Então, essa é mais uma característica da filosofia. E, por fim, ela é de conjunto. Por quê? Então, porque enquanto as ciências são mais conceituadas, na medida em que se especializam nos seus objetos de estudo, fazendo recorte da realidade, a filosofia, ao contrário, ela aspira à totalidade, à globalidade, porque examina os problemas na perspectiva do todo. Então, nós podemos observar aí que as ciências, elas estão cada vez mais se aprofundando dentro dos seus objetos de estudo. Mas a filosofia não, ela aspira toda a totalidade, ela faz pesquisas sobre vários aspectos, várias nuances, né? Isso se dá por quê? Porque ela investiga tudo. Qualquer problema é objeto de pesquisa. Por exemplo, ela pode investigar a ciência, qualquer assunto é objeto de pesquisa. Ela investiga a ciência, o amor, a felicidade, a política e, enfim, várias outras temáticas. A filosofia, por esse contexto, ela assume a função de interdisciplinaridade, permitindo o elo entre vários conhecimentos. Mas o senso comum não, né? O senso comum é diferente da reflexão filosófica, porque a reflexão filosófica ela traz todas essas características. Ela é radical, rigorosa e de conjunto. O senso comum, no caso, ele é um pensamento inicial, né? Original, não é refletido, né? E precisa de uma reflexão. Então, para Gramsci, ele chamou a atenção afirmando que mesmo assim nós temos que observar que no centro do senso comum há um núcleo sadio, que é o bom senso. É isso? Então, nós não devemos descartar aí o senso comum, porque ele é importante. Nós o tempo inteiro estamos trabalhando com o senso comum no nosso cotidiano. Mas o senso comum, ele não serve para a filosofia, porque a filosofia é diferente, né? Ela é radical dentro das suas pesquisas, do seu estudo, é rigorosa e de conjunto. Então, na seção 2, nós vamos estudar a filosofia da educação, olhar reflexivo sobre o objeto educacional. Então, ao sabermos que o fazer pedagógico é uma atividade essencialmente prática, observa-se a necessidade de agregar a filosofia da educação à seguinte proposta, que ela deve pensar em nome de quem educar. Além disso, uma reflexão ela não pode ausentar-se de refletir. Sabemos que o fazer pedagógico é uma sobre os métodos usados na educação. Então, a filosofia da educação ela traz esse questionamento. Em nome de quem educar? Então, nós sabemos assim que no nosso cotidiano, muitas vezes nós encontramos professores que refletem, né, fazem uma reflexão e citam aí que não utilizam teoria nenhuma nas suas práticas docentes, mas nós sabemos que cada prática docente ela vem atrelada, né, de vários pressupostos teóricos. Então, nós não podemos dizer isso. Então, nós temos que fazer uma reflexão e perceber que o nosso educando ele tem que ser trabalhado de forma a estar ligado a todo o planejamento que foi traçado. Então, não posso desenvolver um planejamento desarticulado com a realidade do meu educando. Eu tenho que saber para quem eu vou educar, em nome de quem eu vou educar. Então, todo o meu planejamento, toda a minha didática tem que ser incorporada à realidade daquele educando. Então, toda a metodologia ela tem que ser planejada com muito cuidado, ok? Então, essa é uma reflexão que a filosofia da educação traz sobre esse objeto, sobre esse sujeito da educação. Então, para Saviani, toda ação educativa destituída, desvinculada de um fundamento, é denominada de ativismo ou de verbalismo, ele chama também. Então, todas as ações que não têm como foco uma prática, como ponto de chegada e partida, é apenas um ativismo, um verbalismo. Então, nós devemos ter
total cuidado ao planejarmos, né, as nossas aulas no contexto da sala de aula, porque senão nós vamos estar aí trabalhando apenas uma educação, uma linguagem alienada com esses nossos educandos, já citador no logo abaixo. Então, eu tenho que ter um fundamento na minha prática educativa, segundo Saviani, porque senão eu vou estar trabalhando apenas um ativismo barato, um verbalismo. Então, tenho que ter uma reflexão, tenho que ter uma concepção, um cuidado com toda a minha prática docente, para que nela não esteja aí arraigada apenas o ativismo, apenas o verbalismo. Então, tenho que ter tem que ter um fundamento, tem que ter objetivo de chegada, objetivo de partida, quais são os objetivos específicos, o que é que eu quero construir com aquelas práticas ali, com aquelas atividades que eu vou desenvolver na sala de aula. Então, é importante, é imprescindível aí a função da filosofia da educação em questionar qual é a concepção, qual é o sentido, qual é a função da linguagem utilizada na educação. Então, dependendo dessa escolha, nós temos dois modelos de educação. Uma educação que liberta, portanto, o seu fundamento é a liberdade, ao passo que também vai transformar. Então, é assim. Então, segundo várias pesquisas, né, nós temos aí esse tipo de educação. Então, pesquisas desenvolvidas por Adorno, por Saviani. Então, nós temos que ter toda uma metodologia, toda uma dinâmica ao trabalhar no contexto da sala de aula. Então, essa é a preocupação da filosofia da educação. Então, pensando a natureza humana como construção histórico-cultural, como o devia, o modelo educativo propício, né? O correto é aquele que agregar ao sujeito uma formação, uma transformação em seu movimento da vida e da história. Então, esse modelo vai extrapolar o modelo educativo tradicional. Então, o modelo de educação que vai fazer com que esse meu educando possa se transformar num cidadão atuante, participativo, crítico, politizado, esse sim vai extrapolar o modelo educativo tradicional. Esse vai agregar uma transformação ao meu sujeito. Mas, por outro lado, nós temos também uma educação castradora, né? Que educação é essa? É a educação adaptadora, tradicional, porque essa educação ela vai enfatizar apenas a memorização, ou seja, esse indivíduo, esse educando, ele não vai poder responder a contento, né? No contexto da sociedade, o que foi repassado para ele no contexto da sala de aula. Ele não vai se tornar esse cidadão atuante, participativo e politizado. Por quê? Porque ele estava ali só memorizando conteúdos. Então, o seu conteúdo é enciclopédico, doutrinador, né? Como ele bem denomina aqui. Então, Paulo Freire vai chamar também esse tipo de educação bancária. Por quê? Porque o papel do professor é apenas de depositar na cabeça dos alunos os conteúdos. Então, no final, ele vai cobrar esses conteúdos nas avaliações e muitos alunos não vão conseguir responder, vão tirar notas baixas. E aí, esse tipo de educação é o tipo de educação bancária. Os alunos são domesticados, padronizados pelo contexto do modelo educacional em questão. Mas não é esse o aluno que nós desejamos formar, não é esse o aluno que nós desejamos que seja construído no contexto da sala de aula. Nós desejamos agregar a esse sujeito uma transformação. É uma transformação de forma que ele possa ser um cidadão interativo dentro do contexto da sociedade, que ele possa ser um cidadão politizado. Então, como você pode perceber, os conteúdos, os processos didáticos, as metodologias de ensino-aprendizagens e outros cânones ou preceitos, né, que é a mesma coisa, da educação institucionalizada, eles só vão fazer sentido para o sujeito se forem na direção de sua emancipação, levando à compreensão do mundo e das relações que os homens estabelecem entre si em cada tempo histórico. Então,
nada do que eu vou trabalhar, os conteúdos, os processos didáticos, toda a minha metodologia não vai fazer sentido para o sujeito, se não for para emancipar esse sujeito, se não for para que ele possa corresponder de forma positiva, participando na sociedade, se politizando, se emancipando. Então não vai fazer sentido. Então a educação já afirma que Aristóteles ela se confunde com o processo de humanização. Por quê? Porque o homem é um animal político-social por natureza. Ele é um ser pensante que ele só pode responder a esses processos no contexto da polis, no contexto da sociedade. Então, Aristóteles já afirma aí que ele é um animal político-social por natureza. Então, eu só vou poder corresponder e estar embutido, engajado nesse processo de humanização se eu estiver sabendo interagir dentro do contexto da sociedade. Então, significa que o homem só poderá se desenvolver e se humanizar por meio da educação realizada no meio social. Então, esse processo educativo ele deve permitir ao sujeito tanto apropriar-se dos bens culturais e materiais produzidos na sociedade, como também correspondê-los, né? Ele também tem que interagir e tem que estar apto a atuar dentro desse contexto. Então, dada essa condição, o sujeito será capaz de expressar sua humanidade, seu papel no contexto social como ser que pensa, que decide, que age. Mas, do contrário, ele será um cidadão alienado, um cidadão oprimido. Por quê? Porque essa educação, ela o estará apenas alienando, né? Não estará emancipando esse sujeito, não estará fazendo com que ele realmente vá atuar de maneira participativa. Então, portanto, a prática pedagógica ela deve assinar para a liberdade do sujeito em situações diversas. Será dominadora, condicionante e puro treinamento. Então, se a prática pedagógica não fizer com que esse cidadão seja um cidadão humanizado, emancipado, que ele realmente possa agregar os conhecimentos e aí, logo em seguida, se tornar esse sujeito participativo, essa educação ela estará sendo apenas dominadora e condicionante. E já afirma aí o filósofo iluminista Immanuel Kant que o homem ele pode ser ou treinado, instruído mecanicamente, ou sem verdade ilustrado. Então ele cita aí que treinam-se os cães e os cavalos, e também os homens podem ser treinados. Entretanto, não é suficiente treinar as crianças, urge que aprendam a pensar. Então não nos interessa, pessoal, estar dentro do contexto da sala de aula como se nós estivéssemos treinando animais. Nós estamos trabalhando com jovens, com crianças, com adolescentes, então muitas vezes até com adultos, né? Como é o caso da graduação. Então nós temos que desenvolver esse sujeito de forma a trabalhar nele conhecimento para que ele possa ser um cidadão emancipado, um cidadão que possa logo em seguida ser atuante, politizado dentro do contexto social. Não me interessa desenvolver nesses educandos apenas a memorização, não. Me interessa fazê-los críticos, reflexivos, né, de forma a participar realmente. Então, isso nos faz retornar àquela questão anterior da filosofia da educação, ao questionar no âmbito da educação a quem ela está servindo. Daí vale recorrer a Paulo Freire quando afirma que a educação ela tanto pode servir para a humanização quanto desumanização dos sujeitos inseridos no processo educativo. Então, a partir do momento que o sujeito ele começou a interagir, começou a participar das práticas educativas e começou a dar retorno, ele vai mudar o seu entorno, ele vai mudar o seu contexto,
a sua comunidade, a sua sociedade. Ele vai passar a se olhar de maneira diferente, ele vai olhar o mundo de forma mais crítica, de forma mais reflexiva. Enfim, ele vai se tornar uma pessoa mais humanizada, vai olhar o outro, vai conseguir trabalhar em prol também das outras pessoas. Então, essa é a preocupação da filosofia da educação. É melhorar as práticas ao seu redor também, de uns para com os outros. Portanto, a tarefa da educação é propor reflexões acerca não somente dos fins da educação, mas dos porquês, de como ensinar, pois o que está em questão é a formação das gerações e sua responsabilidade em transformar o mundo em um lugar digno de existência para todas as pessoas. Então, pessoal, essa é a função da filosofia da educação, é transformar o mundo num lugar melhor, num lugar mais digno. Mas de que maneira? Por quê? De que forma? Quem eu vou educar? Então, agora nós vamos falar sobre as tendências atuais da filosofia da educação. Quais as preocupações da filosofia da educação hoje, nos dias atuais? Então, é sabido que nós vivemos um mundo veloz, né? De contínuas, né? Muitas transformações em que a tecnologia ela está vindo com força tamanha e ela se vinculou ao nosso cotidiano de forma que nós não conseguimos mais nos enxergar distantes dessa tecnologia que está fazendo parte aí cada vez mais de maneira atuante, né, de maneira grandiosa aí. Então, nós não podemos mais nos desvencilhar, nós não podemos mais nos imaginar distante da tecnologia. Então, dito isto, cabe à filosofia ater-se ao papel da educação também nesse contexto. Então, vale lembrar sobre os discursos de igualdade que ouvimos constantemente. Então, nós ouvimos nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, nos Facebook, nos WhatsApps. Então, são acompanhados de vários acontecimentos que chegam a nos chocar sobre ações de preconceito, de discriminação. Então, nós citamos aí uma máxima de Marx, onde ele afirma que tudo é sólido, tudo que é sólido se desmancha no ar. E com esse pensamento aí, nós questionamos sobre o papel da educação nesse novo contexto. Qual é o papel da educação nesse novo contexto? A educação ela deve pensar de forma plural, pessoal. Por quê? Porque nós educamos em nome de algo, em nome de alguém na contemporaneidade. Este algo ele deve ser a possibilidade da formação de sujeitos éticos, críticos e participativos, como nós já anunciamos antes, né? Então, pelo processo dialógico, por todo esse processo que nós já anteriormente falamos, a educação ela deve considerar todas essas características étnicas, culturais do educando, valorizando aquilo que for significativo para o indivíduo e contribuindo para o seu conhecimento. Então, Paulo Freire afirma que o primeiro passo é a conscientização. Nesse novo contexto, o papel da filosofia da educação é subsidiar os elementos que servirão de aporte para a construção desse sujeito autônomo. Então, são elencadas temáticas relacionadas às questões de definições identitárias em um mundo marcado pela pluralidade e diversidade. A identidade e a educação. Então, as identidades elas podem ser étnicas, sexuais, de gêneros, religiosos, nacionais, entre outros. Então, são abrangentes. Nós não podemos pensar no educando no contexto da sala de aula de forma particular. Não, nós temos que pensar no todo, porque são várias identidades que nós temos que nos preocupar em estar trabalhando no planejamento. Então, o sujeito ele não se aporta apenas em uma delas, sendo caracterizado pelo conjunto de várias. Então, com isso nós indagamos. O que deve ser ensinado? Para quem?
qual a importância dos conteúdos para determinados grupos. Daí nós precisamos refletir com base nessas identidades e suas nuances e indagar como expressar as diferenças, como lidar com as ausências de grupos como os indígenas, os africanos, nos livros e materiais didáticos. Qual a abordagem da diversidade é mais adequada para o desenvolvimento da atitude reflexiva e do protagonismo? Então, tudo isso é necessário que seja contemplado aí no nosso planejamento, e essa é uma preocupação da filosofia da educação, porque hoje há uma gama de diversidade, então tudo isso o educador ele tem que se preocupar em trabalhar no contexto da sala de aula, levando em consideração todas essas particularidades. Então, pessoal, bons estudos, bom trabalho, que vocês continuem se esforçando, se dedicando, para que no final possam alcançar bom êxito. Então, um abraço, até mais!